Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, crianças? Glória a Deus, né? Por mais este dia, por mais um dia na presença do Senhor, né? Que muito tem feito nas nossas vidas, né? Vamos agradecer a Deus por mais esse dia? Quero convidar você agora aí mesmo onde você está, para fechar os seus olhinhos e agradecer junto com a Pro. Vamos lá? Papai do céu, muito obrigado por este dia. Obrigado pela minha vida. Obrigado por me guardar e me proteger todos os dias. Me perdoe se pequei contra ti. Nos dá um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, né? Agradecer pela presença aqui nas aulas, né? Quero dizer que estou muito feliz com o retorno de vocês, o retorno que vocês têm me dado. Eu estou muito feliz mesmo, viu? Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e que vocês continuem assim, caprichando cada dia mais, tá certo? Vamos para mais uma aula da nossa EBD online, tá certo? Hoje a nossa lição é a lição de número 4. Ó, acompanhem aqui junto com a Pro, tá certo? Eu vou pedir a vocês que abram a Bíblia de vocês no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 6, versículo 21. A parte B do 21, tá certo? A nossa lição tem por título Felizes os que choram. E aí, chorar é bom? Vocês acham que chorar é bom? Chorar de alegria é bom, né? É maravilhoso quando a gente tá muito feliz, que até se emociona, né? Chorando. Vamos abrir aqui, né? Vamos ver o que Jesus tem a nos ensinar, tá bom? Lucas 6, 21. A parte B do versículo 21. Eu vou ler todo, tá certo? Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. E a parte B nos diz o seguinte: bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Vamos repetir? Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Então, se você está chorando agora por qualquer que seja o motivo, fique tranquilo e ciente de saber que logo, logo você estará sorrindo, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, tá bom? Então, a alegria, o sorriso, um dia chega para aqueles que choraram ou estão chorando, tá bom? Vamos lá, vamos explorar aqui as escrituras, que nos diz o seguinte: Jesus estava reunido com os seus discípulos num jardim chamado Getsêmani, quando homens armados com espadas vieram a prendê-lo. Naquele instante, todos abandonaram o mestre e fugiram. Mas teve um, Pedro, que ficou de longe só acompanhando, né? Teve um, apenas, dos 12 discípulos que seguiam Jesus, apenas um o seguiu acompanhando, né? Mesmo de longe, ele foi acompanhando. E sabe quem foi? Foi Pedro. Jesus foi levado para a casa do sacerdote Caifás para ser interrogado. Enquanto isso, Pedro estava no pátio, se aquecendo perto de uma fogueira.
O mestre havia anunciado a Pedro que ele o negaria 3 vezes, mas ele não vigiou. Um certo dia, Jesus estava reunido com os seus discípulos, né? E ele disse a Pedro: Pedro, tu me negarás 3 vezes. E Pedro não entendeu. Não, mestre, eu? Sim, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Só que Pedro disse: não, isso deve ser coisa da cabeça do mestre. É coisa da cabeça de Jesus. E aí, quando Jesus foi preso, né? Nessa certa feita, quando Jesus foi preso, o mestre havia anunciado a Pedro que ele o negaria 3 vezes. Mas Pedro, ele não vigiou. Então, uma mulher que ali estava reconheceu que Pedro era discípulo de Jesus. Mas Pedro logo negou. Ei, você é discípulo desse Jesus aí, né? Eu, disse Pedro, eu não. Olha só, Pedro negou a primeira vez. Depois disso, Pedro foi para a entrada do pátio, quando novamente outra empregada denunciou que Pedro era um dos seguidores de Jesus. Mas ele novamente o negou. Disse: não, eu não nem conheço esse de quem vocês falam. Não, eu não. Não. Ainda pela terceira vez, olha só, algumas pessoas chegando a Pedro disseram: não há dúvida de que você é um deles. Reconheço pela sua fala. E Pedro, pela terceira vez, negou Jesus. E dessa vez ele respondeu irado, dizendo: juro que não conheço esse homem. Não, eu não o conheço, vocês estão enganados. E naquele instante, depois que ele negou Jesus, quantas vezes, crianças? 3 vezes exatamente. O galo cantou e Pedro aí lembrou das palavras de Jesus. Lembrou do que Jesus havia dito a ele. Porém, ele não vigiou. E aí, naquele mesmo instante, lembrando das palavras de Jesus, Pedro chorou profundamente. Ele chorou muito, crianças, muito, 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 muito mesmo. E ele se entristeceu muito por ter negado a Jesus. Naquele momento, ele caiu em arrependimento. Ele veio a se arrepender por ter negado Jesus aquelas 3 vezes. Ele se arrependeu e a sua tristeza se transformou em alegria, pois Jesus o perdoou e lhe deu uma nova oportunidade de sorrir e de servi-lo. Tá vendo como Jesus é misericordioso? Jesus havia o alertado, né? Jesus havia dito a Pedro: Pedro, tu me negarás 3 vezes. E ele disse: não, Senhor, não farei isso. Jamais farei isso. E Pedro, com medo de ser pego, né? Assim como levaram o nosso Jesus, ele negou, dizendo que não conhecia Jesus, que não andava com Jesus e que não era discípulo de Jesus. E depois o galo cantou e Pedro lembrou das palavras de Jesus. E naquele momento ele chorou muito, se arrependendo de ter negado Jesus, né? Se arrependendo do seu pecado. E Jesus, como ele nos conhece, né? Ele nos sonda, ele conhece os nossos corações. Ele viu o arrependimento de Pedro. Ele sentiu que Pedro havia se arrependido de verdade, que não era só um choro qualquer, foi um choro de verdade, de arrependimento de verdade. E depois Jesus perdoou Pedro, e depois Pedro sorriu, né? Pedro pôde
viver as maravilhas, contemplar as maravilhas de Jesus na sua vida. Que nós possamos fazer diferente, né? Que possamos, né, aprender com Jesus, seguir a palavra de Deus, né? Que nós não possamos passar por esse momento de choro, de tristeza, de arrependimento, que antes disso façamos o que é correto aos olhos de Deus. Que façamos, né, que obedeçamos a palavra do Senhor, para que não precisamos cair em choro, de arrependimento, e assim Jesus nos arrepender. E que se um dia você chorar arrependido, você se arrepender, Jesus ele vai te perdoar. Independente de qualquer coisa, ele vai te perdoar. Tá bom, crianças? Essa foi a nossa lição de hoje. Tem aqui eu vou deixar depois aí para vocês um texto bíblico para estudo, tá certo? Só uma curiosidade aqui, ó. Você sabia? A capacidade de chorar é uma característica exclusiva dos seres humanos? Alguns estudos mostram que o choro pode trazer benefícios, pois produz no corpo um anestésico natural que nos faz sentir melhor. Não é verdade? Às vezes a gente precisa chorar, desabafar para nos aliviar, para a gente se sentir melhor, né? Às vezes a gente vai até a presença de Deus com o coração contrito e a gente chora e depois a gente sai da presença do Senhor leve, alegre, né? Vocês já sentiram essa sensação? Pois bem, o choro é uma das formas pela qual expressamos sentimentos, seja de alegria, de tristeza, dor e até mesmo para mostrar que existe vida, como acontece com os bebês ao nascerem. Mas também é uma atitude de arrependimento por algum erro. E por isso derramamos as lágrimas, né? Tem gente que chora quando se machuca, tem gente que chora de alegria quando ganha aquele presente que tanto esperava, que dá até vontade de chorar. Tem gente que chora quando perde algo, quando perde alguém, fica triste, né? E tem gente que chora quando se arrepende de algo que fez, que viu que não era correto. E aí chora de arrependimento, né? São os vários tipos de choros, tá certo? Eu vou continuar com a proposta, como eu estou nessa revistinha com vocês, né? De como a gente não tem, vocês ainda estão sem revistas, mas vocês podem estar me passando, né, o retorno das atividades, das lições que eu estou passando para vocês. Pode ser em forma de um pequeno texto, pode ser em forma de ilustração, desenho, aí vai ficar a critério de vocês. Pode ser através de um áudio, tá bom? Eu aguardo o retorno de vocês, tá bom, meus amores? Um ótimo dia, uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus e até mais. Beijo no coração.